Olá pessoal, eu sou o professor Vicente Olsen de História. Vamos aqui juntos resolver uma questão sobre o Brasil, História do Brasil, do Enem de 2022. O comando do texto traz o seguinte: de acordo com o texto, a importância da medicina se justifica no âmbito dos objetivos. Bom, a gente tem que ir então para o texto de suporte que traz o seguinte: para os impérios coloniais, o problema das doenças que atingiam os escravos era algo com que cotidianamente deparavam os senhores. Em vista disso, uma série de obras dedicadas à administração de escravos foi publicada com vista a implementar uma moderna gestão da mão de obra escravista em convergência com o iluminismo. Nesse contexto, o saber médico adquiria um papel extremamente relevante. Este era encarado como um instrumento fundamental ao desenvolvimento colonial, dada a percepção do impacto que as doenças tropicais causavam na população branca e nos povos escravizados. É interessante porque ele traz aqui, nesses momentos finais do texto de apoio, o que ele quer da gente, né? O que ele exige da gente nessa questão. Nesse caso, ele está observando que as doenças afetavam os escravizados e que isso acabava trazendo problemas econômicos para os senhores, que tinham então que administrar a saúde desses escravizados. A referência bibliográfica é sempre também muito interessante. Nesse caso, ela traz importantes informações. Nós temos a colônia enferma e a saúde dos povos, 2 pontos. A medicina das luzes e as informações sobre as enfermidades da América Portuguesa. É interessante porque ele traz aqui que essa nova percepção em relação à manutenção da saúde dos escravizados está relacionado com os novos conhecimentos do século das luzes, ou seja, do iluminismo. Aí voltando para o comando do nosso item, da nossa questão, nós temos: de acordo com o texto, a importância da medicina se justifica no âmbito dos objetivos o quê? No caso, pessoal, a alternativa correta é a alternativa A, dos objetivos econômicos das elites. As elites, elas se preocupam com a manutenção da saúde desses escravizados, única e exclusivamente porque esses escravizados são a base da nossa economia brasileira no período, ou seja, eles são a base e são a principal mão de obra desse período. E o escravizado ele era caro, o custo de um escravizado era alto, então eu não podia negligenciar a saúde dessa pessoa que perdia a sua condição de pessoa e era vista como uma ferramenta, como um instrumento de fala, né? Lembre-se que há um processo de ressignificação aí desse escravizado. Então, diante disso, a preocupação não era uma preocupação humanitária, com a saúde desse escravizado. A preocupação era econômica, em manter a saúde desse escravizado, porque esse escravizado era minha ferramenta, era minha mão de obra principal. Dito isso, então, nosso gabarito é a alternativa A. A alternativa B ele coloca: no âmbito dos objetivos naturalistas dos viajantes, aí está falso, a gente não tem esse elemento do viajante e não há esse elemento naturalista, né, de observação da fauna, da flora, catalogação da ciência da época. Alternativa C: abolicionista dos letrados. Pelo contrário, pessoal, aqui não há um viés abolicionista, há um viés de manutenção da escravidão. Para isso, então, eu tenho que manter a saúde desses escravizados. Alternativa D, tradicionalista dos nativos. Também está falso, porque a discussão é acerca da mão de obra escravizada africana. No caso, não há aqui um elemento nativo, não há um elemento indígena. E a alternativa é emancipadores das metrópoles. Também está falso, porque a gente não tem um viés de identidade nacional, de independência, de emancipação. O que nós temos é a manutenção do sistema escravista e para isso eu preciso me preocupar com a manutenção da saúde desses escravizados. Mais uma vez, nosso gabarito é a alternativa A. É isso, pessoal. Bons estudos e até a próxima. Tchau!